Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, última sexta deste mês de maio, dia 30, rolagem do dólar. Como eu havia dito aqui para vocês, dólar, uma rolagem, né? Sentimento de alta. Ontem ele entregou um pouco, ontem eu não pude aqui estar gravando, porque eu me ocupei, né? Mas na antepré-rolagem, né? Pré-rolagem, rolagem. Esses 3 dias aqui, né? A gente já teve um sentimento aqui de alta, né? O dólar caiu ontem, os DIs ficaram um pouco positivo, o dólar ele fez essa movimentação ontem e hoje o dólar aqui, né? Um falso gap de alta. A gente tem que entender que hoje é a pré-rolagem. Se nós formos ver aqui no Dolfoot, olha só, a alta dele é de 0,87, né? Isso aqui 1h30 da tarde. E na variação no Dow Pro, que justamente o sintético, né? Então nós pegamos o Dow, né? E nós também juntamos com o WDO. Aí nós temos o Dow Pro, que ele é muito bom para nós vermos o fluxo, né? Então, quando se junta esses dois, nós temos um artigo sintético que dá para ver o fluxo melhor. E está com 1,5, né? 1,5 praticamente de alta aqui, né? Mas a gente tem que entender que é justamente esse é o FRP0. Olha só quanto o nosso FRP0 está de 36,4. É justamente essa diferença, né? De um contrato do velho para o novo, tá? Então já na segunda-feira já vai estar normal. Essa pequena disparidade é uma disparidade, né? Considerável já. Então dólar, né? O dólar, galera, olha só, ele já na madrugada estava numa tendência de alta, tá? Fazendo topos e fundo ascendentes. E na manhã ele ficou meio que de lado, mas uma leve alta, né? Como aqui vocês podem ver, ele está no 0,10 de alta. Estava até mais. Aqui lá pelas 11, 10 horas, ele estava com 0,30, 0,35, né? Nós tivemos hoje aqui, né, no calendário econômico, taxa de crescimento do PIB ali do Canadá, né? Índice de preço, PCE, né? E o que mais? E isso, o sentimento, né? 11 horas, o sentimento do consumidor de Michigan, né? PMI também, Chicago, 10,45, que deu um certo movimento aqui para o nosso dólar. Ele sentiu um pouco, ele fez um pequeno spike, né? 9,6, mas retomou a tendência de alta, tá? E depois entregou e veio aqui para o POC, que ele trouxe da madrugada, aliás, ontem à noite, né? Não era madrugada ainda, mas 10 horas, o POC estava para cá, nessa região. E ele trouxe mais para cima, né? Inclusive, mais na manhã, tava, acho que isso, lá pelas 8, 9 horas, e tava aqui o POC ainda, né? Que é justamente esse nó aqui no 99 e 100, né? Tá com dificuldade de passar aqui o 99,500. E mais acima, o 100, então, né, pessoal, vendedor tá defendendo, né? Então, o câmbio hoje ele performou por causa do nosso drive interno, que é justamente, né, nosso cenário interno, que é a rolagem do câmbio, tá? Que inclusive a nossa Petax aqui, né? Então, conseguiu colocar a Petax acima dos 700, ficou no 709 praticamente,
O FRP 0 está 36,40. E a margem, a nossa margem de erro no estudo sugerido, que acontece meio-dia, está de 3 pontos, né? O nosso erro. A gente pode ver aqui que uma Petax para outra, nós tivemos assim, fluxo bem comprador, né? Quase de 30 pontos, né? 28 pontos de uma para outra e depois 9 pontos da segunda para a terceira, né? E tá aqui, né? Ele não, provavelmente, ele não vai buscar, né, o nosso preço, o preço à vista, né? Essa Petax aqui. Embora acho que foi anteontem, ele tenha conseguido, né? Ele fez uma Petax escadinha e conseguiu buscar e ficou parando aqui. Eu acho que estava bem aqui a nossa última Petax. Aliás, o nosso D mais 2, né? O D mais 1 e o nosso D0. Tá, isso aqui é mais uma linguagem de banco, né? Para dizer do anteontem, ontem e hoje. Esse, ou seja, aqui é nosso D0 de hoje. Bora ver se ele vai dar um mergulho e vir buscar. Mas tá difícil, porque ele tem que passar as médias aqui, né? Tem a média contratual ainda. E olha só, logo pela manhã, 9 horas, ele sentiu aqui, né, o BRLT, né? Então aqui estava a região do dólar turismo, onde o dólar ele costuma ficar caro, tá? Mas é interessante a gente entender que isso aqui só serve, essa cotação do dólar turismo só serve para os primeiros minutos, tá? Inclusive ele veio e voltou, né? Aqui daria uma venda com, eu não diria para estar segurando, mas essa venda aqui, né, dava para segurar uma venda aqui logo umas 9h20, tá? 9h12, 9h10, procurar uma venda. Ele estava aqui máxima da CME e a mínima do CME, que estava bem flat, né? E dito e feito, né? Ele sentiu essa zona, tá? Que aqui a gente tem uns 715 mais ou menos. Ele voltou. E depois, né? Aí aqui acabou o sentimento da venda e começou a compra, tá? Então fez o primeiro Petax, ele não vai buscar o preço futuro, né? Não busca, porque tá na minha maneira de ver, tá muito complicado ele vir aqui, né? Baixar 30 e quantos pontos mesmo? 36 pontos, né? 36 pontos é muita coisa, né? Só para ele vir aqui e depois continuar. É 60, uma 0,68 de queda. Não sei se ele tem essa força toda, esse fôlego todo, né? Inclusive porque a tendência aqui, inclusive do nosso fluxo, é de compra. Embora no meio do dia, né, os eles tendem a fechar um pouco as operações, né? Então quem ficou comprado aqui fecha um pouco a operação, põe no bolso, e eu ainda digo que é para segurar, né? Ainda é para segurar, porque pode ser que ele venha aqui desafiar novamente 774, né? 777 praticamente, né? Mas eu acho que ele vai parar acima do 750 hoje e vai trabalhar aqui e fazer o ajuste, que tá um pouco mais difícil de ele vir trazer e vir desafiar aqui a nossa média contratual, que inclusive eu acho que ele está na nossa Petax futura, que é o 745, né? 745. Quase que ele buscou a Petax futura, né? Essa aqui tá errada, tá, galera? Essas aqui estão certas, mas a última tá errada. Então por isso que eu coloquei o nosso D0 aqui, que essa é a Petax final, tá? Então ele tá quase buscando aqui a nossa Petax futura final, tá? Mas o spot do dia é esse aqui, né? Eu já falei aqui para vocês, né, da nossa diferença aqui, que a gente tem o preço futuro, preço a vir e o spot do dia, né? Depois a gente tem
preço futuro, preço à vista e o spot, que é um cálculo, tá? Que é justamente isso aqui, né? Depois preço à vista, que é a terceira Petax, preço futuro e o spot, né? E depois o spot final é a Petax. Né? Então tem que saber dessa dinâmica aqui no dólar, tá? Então basicamente foi isso. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês como que tá o nosso juros, né? Nosso juros tá trabalhando, tá? Numa alta. A ponta curta tá um pouquinho mais flat, né? A ponta média e a ponta longa pela manhã trabalhou no sentido mais da alta, tá? E isso aqui ajudou o nosso câmbio e piorou para o mini índice e para nossa bolsa, né? Que o mini índice ele só fez um movimento bem baixista, né? Movimento de queda, inclusive forte. Então, basicamente foi isso aqui pro nosso mini dólar. Eu creio que permanecer a compra aqui ainda é interessante, né? Mas esperar cair um pouquinho mais aqui. Possivelmente os players vão defender aqui dos 750, né? 750 até o 800. Mas já tá na máxima, né? Já tá na amplitude média diária aqui do câmbio. Então, pro nosso mini índice, né? Nosso mini índice, ele ficou trabalhando um pouco mais flat aqui, logo na abertura de mercado. O que eu achei que iria acontecer seria justamente uma queda, né? E foi justamente o que aconteceu. Por quê, né? Nossos juros ele estava performando um pouco mais para alta na manhã, né? Então eu estava achando meio, inclusive essa movimentação aqui, eu achei um pouco mais contraintuitiva, né? Que ele formou uma liquidez aqui, foi na parte superior dela para fazer o movimento que ele queria. Então esse movimento, o índice ele faz às vezes, tá? Mas aqui, ó, abertura de mercado à vista. Bora dar uma olhada nas nossas ações. Elas deram um mergulho, né? Bem dizer, foi isso, né? Opa, então aqui, então olha só. Então se eu aumentar aqui, olha só. Todas as ações, né, mais importantes, inclusive o setor bancário, ele estava um pouquinho mais flat pela manhã, mas devolveu, né? O setor bancário em azul. O nosso micro, né, S&P futuro estava trabalhando na baixa, as outras bolsas também, tá? Então eles deram um mergulho e ficaram aqui negativo. Eu achei um pouquinho mais contra-intuitivo esse movimento, mas aqui assim já era para vender, tá? Inclusive porque ele já tinha vindo aqui, principalmente na média diária, e o POC de ontem, o ajuste, tá bem aqui, né? Sendo que se não tivesse vendido aqui, a melhor entrada foi justamente essa aqui, tá? Então umas 10 e 20, né? Que ele faz essa liquidez, que ele inclusive traz aqui para essa região onde tem uma liquidez interessante, né? Dá para ficar vendido aqui e vender mais um pouco aqui, né? Porque ainda não ia se caracterizar na perda da alta, aliás, da queda, né? Ali desse movimento baixista. Ele teria que vir desafiar e fazer topos e fundos ascendentes, né? Para quebrar justamente é uma estrutura de preço, né? Mas o mini índice, como vocês sabem, às vezes ele faz um movimento, né, de busca de liquidez para fazer um movimento mais forte para baixo, tá? Então foi justamente o que ele fez, e inclusive com a abertura do mercado americano, né, que nós tivemos o nosso aqui, a EWZ, né? Olha só, pré-abertura praticamente trabalhou toda essa região de ontem, mas decidiu abrir em baixa e só fez movimento descendente, né? Olha só. Inclusive está com 2 de queda, né? 2% de queda. E o BR Titãs
também, né? Gap de baixa e trabalhou na baixa também. Isso aqui potencializou, inclusive, esse movimento, tá? Que nós vimos aqui no Ibov, que está trabalhando, né, no 1,18 de queda, tá? Fluxo vendedor, né? Fluxo veio bem vendedor. Então eu entendo que essa aqui realmente foi a melhor entrada, tá? Até agora. E para trazer aqui 1% de queda, né? Inclusive ele veio aqui, pessoal, os players seguram aqui, olha só, amplitude média diária, esse aqui é um dos nossos indicadores, olha só como ele performa bem, a compra já começa a entrar e fez uma nova mínima, inclusive, mas eu ainda vejo que aqui é venda, tá, galera? Ainda vejo venda aqui pro mini índice, né? Porque o fluxo, ó, movimentação bem vendedora, né? Então, basicamente foi isso. Pessoal, se inscrevam no canal, tá? Deixem um like, compartilhe com um amigo seu. E se vocês têm dúvidas ou alguma crítica, escrevam aqui nos comentários. Valeu, galera. Bom final de semana a todos e até mais. Valeu!